Fala pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. O meu nome é Marco Nicoletti e eu vou mostrar aqui uma estratégia nova que eu acabei de desenvolver, que deve ser conhecida de muitos aí, que é baseada na média de 9 períodos exponencial. Essa estratégia é de uma pessoa chamada Larry Williams, né? Então eu desenvolvi ela para o Profit, para a gente conseguir automatizar ela utilizando o VisualBot. Beleza? Então, primeiro eu vou falar um pouco dela e para isso eu vou inserir o indicador aqui na tela, que está com o mesmo nome da estratégia, que é o Setup 9.1. Né? Então, eu escrevi aqui, né? Setup 9.1, né? Setup de Larry Williams, desenvolvido por Marconi para o Profit. Beleza? Então vou inserir ele aqui num gráfico, né? No caso estou num gráfico de renko aqui, vai ficar no renko mesmo, tá? Então essa aqui é a média de 9 períodos exponencial, ela está aqui no gráfico. Se eu der um botão direito aqui nas propriedades, né? Eu não vou conseguir alterar essa média, porque a ideia justamente é o indicador utilizar a média de 9, né, e não de outros períodos. Então já tem outros robôs aí com média personalizável. Esse aqui eu deixei sem, né? Deixei somente os parâmetros aqui para a estratégia, né, que a gente não vai utilizar aqui na parte de indicador. Qual que seria a ideia desse setup, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, né? Seria eu pegar, por exemplo, um mercado que está subindo, né, com preços acima da média e a média apontada para cima, né? E aí quando eu tenho um fechamento, que nem esse, dá um zoom aqui para ver melhor. Vamos lá. Quando eu tenho um fechamento abaixo da média, né, eu vendo o rompimento da mínima desse candle, certo? E no caso do renko, né, sempre que ele fechar, ele já vai ter iniciado outro, então ele já vai vender aqui. No caso do gráfico temporal, né, ele vai fechar com algum pavio na vela aqui na parte de baixo, né, ele vai esperar romper esse pavio para fazer a entrada. Depois a gente muda para um gráfico temporal para testar. Então vou inserir aqui também, botão direito aqui no gráfico, estratégia de execução, e eu vou pegar aqui essa estratégia, que é o Setup 9.1 Marconi. Então a gente vê aqui, né, exatamente o ponto onde eu estava mostrando, né, que ele entra vendido aqui, certo? Entra vendido aqui, né, e aí a zerada, né, pode ser por pontos, né, se eu der um botão direito, deixa eu ver se tá um botão direito aqui. Aqui não vai dar para alterar, eu acho. Se eu botar uma saída por pontos, né, ele vai dar um tanto de pontos, vai zerar, né? Se não, né, quando voltar e a média cruzar para cima, daí ele já vai sair da operação também. Beleza? Então essa aqui seria a ideia. Eu vou inserir também aqui no automatizador a regra de coloração para a gente poder acompanhar melhor. Eu vou pegar aqui a regra de coloração, que na verdade é o mesmo setup. Então esse arquivo, né, ele serve tanto como indicador para botar a média, como regra de coloração, que é o que eu vou fazer agora, né, colocar aqui no automatizador. Vamos colocar no gráfico também. Não, botei na média, né? Eu vou botar no gráfico. Beleza? Botei em tudo quanto é lugar aqui, né? Então ele serve tanto como indicador, como regra de coloração, como estratégia de execução, beleza? A questão é, aqui pela plataforma, né, eu só consigo fazer alteração, não consigo dar um botão direito aqui na parte onde ele está vendendo para alterar as propriedades, né? Então vou dar um botão direito aqui. Primeiro deixa eu vir aqui, ó, excluir essa regra de coloração, que aqui eu não quero. Vou fazer um teste. Se eu dou um botão direito aqui, não aparece nenhuma opção de alteração, né? Eu tenho que inserir coloração, setup, se não somente pelo código, né? Coloração, setup, tá aqui, ó. Vamos inserir. E aí eu vou excluir a estratégia de execução, só para eu ver aqui aonde que ele entraria, né, vendido. Então
Aqui eu entraria vendido, ia zerar aqui, né? Veja que essa operação aqui ela chegou a dar 200 e pontos ou mais aqui, mais de 200 pontos, né? Então o que eu posso fazer aqui, né? Vou dar como exemplo essa operação. Botão direito aqui em cima, né? Propriedades do setup, né? Que vai ser a regra de coloração. Então, alterando as propriedades aqui, né? Se eu botar um stop gain de 300 pontos, mudar para 200, né? Vou mudar esses dois aqui, depois eu explico a diferença. Stop gain 1 e 2, né? Mudar para 200 pontos, o que acontece, né? Essa venda aqui, ó, que acabou voltando, né? Chegou a 200 pontos, já caí fora, entendeu? Já peguei o meu alvo aqui, né? Mais de 200 pontos. Se eu tentar botar um pouquinho mais, vamos tentar botar aqui 230, né? Então vamos lá. Botão direito, propriedades. Vamos tentar botar 230 aqui para ver o que acontece. Ó, aí já pegou mais uma barra a mais aqui, né? Então deixei configurável aqui para vocês poderem fazer alteração na parte da regra de coloração. A parte de estratégia de execução, se eu der um botão direito em inserir estratégia de execução, ele vai continuar a mesma coisa, tá? Vamos lá. Só para confirmar. É isso aí, ó. A zerada daí no caso deu aqui, né? Mas o que vale para o VisualBot é a regra de coloração. Então veja que aqui em cima eu ainda estou com a regra de coloração antiga de 300 pontos. Então tem que alterar aqui também, né? Se eu quiser visualizar melhor, né? Tem que alterar aqui também para 230 pontos. Qual que é a diferença opa, teria o horário para 230 pontos. Qual que é a diferença do stop 1 e 2? O stop 1 ele espera o fechamento do box. Então, né, se o fechamento do box for menor do que 230, né, já tiver 230 pontos, no fechamento ele sai, né? E no stop loss 2 ele pode zerar antes do box terminar, beleza? Então no caso aqui no gráfico de Renko a gente não vai conseguir ver muita diferença, né? Porque os candles eles são muito padrões, né? Mas no caso de um candle do gráfico temporal, ó, viu? Eu alterei lá em cima, né? Aí agora ele ficou condizente certinho aqui em cima com o de baixo. Então aqui pegaria a venda, chegava aqui, zerava, né? Aqui pegava a compra, daí aqui não deu os 230 pontos, né? Daí ele fica patinando, mas aí quando ele pega a operação boa aqui, né? Então essa aqui seria a regra, né? Vou remover isso aqui para não confundir. Voltando aí na parte do stop 1 e stop 2, né? Quando eu tenho um gráfico temporal, vou até colocar aqui um gráfico temporal, a gente ver como é que ficou. O temporal ficou bacana também, né? Pega umas subidinhas, dava até para tentar esticar mais isso aqui, né? Tipo essa compra aqui, ó. Dava pra gente vir aqui. Tentar botar aqui uns 500 pontos aqui que ia pegar, hein? Ó. 500 pontinhos nessa compra aqui. A diferença é o que, né? No gráfico temporal eu tenho os pavis aqui, né? Então digamos, né, que eu defina o meu stop 1, né, para, por exemplo, aqui, né, do ponto de entrada dessa operação, que foi o fechamento deste candle aqui, né, até o fechamento desse aqui, né, deu 760 pontos. Então se eu colocar o meu stop 1, né, como 740 pontos, que é menos do que isso aqui, né, ele provavelmente vai zerar aqui, né, nesse candle de antes e não nesse aqui, né. Só que se eu colocar o meu stop 2 como 800 pontos, o que vai acontecer, né? Ele vai conseguir zerar aqui, né? Não, o que ele vai fazer? Ele vai zerar aqui, ó, no meio do pavio, né, pegando uma esticada um pouquinho maior. Então por isso que eu criei o stop 2 ali. O stop 2 ele vai zerar independente do candle fechar ou não, né? E o stop 1 ele vai sempre esperar o candle fechar. Então aquele que acontecer primeiro é o que vale, beleza?
Só explicando aí esse parâmetro do indicador. O que mais tem de parâmetro que a gente pode customizar além do stop, né? Gain 1 e stop gain 2? O horário, só isso, beleza? E o stop loss? O stop loss é pela regra do setup, né? Que seria sempre a perda da mínima do candle de entrada. Então, se ele entrou, né, aqui, o stop é sempre a perda da mínima deste candle aqui, que foi o candle que atravessou a média para cima, beleza? Então, o stop, no caso, ele vai ser sempre aqui. Deixa eu procurar um lugar que deu stop aqui. O setup parece tão bom que nem tem stop, ó. Uma venda boa, uma venda boa, uma venda boa, uma compra boa, uma venda boa. Vamos achar um stop. Aqui foi um stop, ó. Aonde que estava posicionado esse stop, né? Estava posicionado aqui, ó, na máxima deste candle aqui, ó. Então, aqui ficou bem em cima, né? Se a gente for ver, né? Ele ficou bem em cima ali, mas ele entendeu já que rompeu, né? Se a gente for ver, provavelmente rompeu mesmo. Deixa eu ver. A máxima desse candle aqui foi no 120.900. E a máxima deste aqui foi no 120.900. E a máxima deste aqui foi no 120.900. E a máxima deste aqui foi no 120.900, né? Ele entendeu que rompeu. Enfim, né? Não. Aqui ele não saiu por esse stop. Ele saiu porque este candle aqui fechou acima da média. Então esse aqui não foi um stop desse tipo. E aqui é a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Tem que achar um stop que foi ali por causa da perda, né? Geralmente quando acontece isso acaba sendo a mesma coisa, né? Entrou comprado, fechou um candle abaixo, já zerou, né? Aqui, como eu tô vendo do passado, né? Às vezes o candle pode aparecer já na cor, né? Mas na prática ele ainda aqui era vermelho, né? E ele só ficou branco mandando zerar quando realmente rompeu essa região aqui para baixo, né? Ou fechou abaixo da média. Enfim, esse setup aqui é o setup do Larry Williams, né? Basicamente ele compra acima da média de 9, vende abaixo da média de 9, né? Com um stop gain que eu deixei customizável, né? Só que se eu colocar ele grande demais, né? Por exemplo, vamos pegar essa compra aqui, né? O mercado andou dessa compra aqui, ó, quase 1000 pontos. Se eu vier aqui e definir um stop gain, vamos botar 1500 pontos de stop gain. O que vai acontecer, né? Não deu os 1500 pontos, né? Então ele foi, subiu, mas quando ele voltou e fechou o candle aqui abaixo da média, ele já zerou. Beleza? Então quando eu botar um stop muito grande, ele vai obedecer a regra de stop. Quando eu botar um gain muito grande, ele vai respeitar a regra de saída do setup. Beleza? Que é a perda da média de 9. E aí seria isso. Para gerar backtests, no caso deste exemplo, né, como eu vou deixar ele com código fechado, né, essa estratégia eu vou deixar com código fechado, eu fiz uma forma um pouquinho diferente, mas todo mundo vai conseguir também fazer essas alterações e testar, gerar os backtests. Eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar. Então a gente vai vir aqui no editor de estratégia, né, estratégias, editor de estratégia. Eu vou abrir aqui, né, vai estar lá no arquivo disponível, né, o setup, né, 9.1 Marconi R. Beleza? O que é o Marconi R? Né? Vai ser o único que vocês vão conseguir ver aqui. Não vai aparecer o setup 9.1 Marconi. Aqui aparece para mim porque eu tenho a versão com código. Né? Para vocês vai aparecer só esse aqui. E esse aqui, o que ele é? Ele é o código do robô, só que na verdade ele só tem para vocês alterarem os parâmetros. Né? Isso aqui eu já fiz para evitar, né, o pessoal que às vezes altera coisa sem querer, né? Depois fica com o código com erro e tal. Então eu fiz isso aqui para evitar.
E aqui a gente já tem os parâmetros que a gente pode fazer alteração. Os parâmetros que a gente pode fazer alteração para girar os backtests. Então, aqui eu posso alterar o stop gain 2, que é o do pavio, né? O stop gain 1, que é o que espera o fechamento do candle. O stop gain 2, que é o do pavio, horário inicial e horário final. Beleza? E aí eu posso pegar aqui, né, escolher um gráfico, por exemplo, vou pegar aqui uns 5 minutos. Eu vou pegar um período menor aqui para não ter problema, porque eu estou no contrato de agora, que começou ontem, né? Então vou pegar só o dia de hoje, né, para ver. Vamos pegar o dia de ontem também aqui. 14 era ontem, 15 é hoje. E aí eu vou dar um play aqui. Aí ele já me mostra aqui as operações, né? Tudo certinho, que nem deve ser. Se eu vier na estatística, tá aqui a estatística, né? No caso aqui, teria feito aí um lucro de R$717. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui na estatística, né? Tem muita coisa aqui pra gente alterar. Isso aqui tá com um valor bem padrão, né? E aí a gente pode alterar aqui, né? Botar, por exemplo, eu quero que ele opere só pela manhã, aqui, só até meio-dia e meio. Né? Dá um parar, executar novamente, né? A gente vai ver, ó, pô, já fez menos lucro, só que também operou bem menos, né? Se a gente for ver, né, de 17 operações para 6, já pago bem menos taxa. E assim vai. Daí a gente configurando isso aqui, né, sabendo qual que é o parâmetro bom, né, a gente vem aqui, né, dá um botão direito aqui na regra, propriedades, e aí altera aqui e coloca o parâmetro que a gente sabe que é bom, né, que é até meio-dia e meio, no caso ali que eu fiz a alteração. Beleza? Voltando aqui então, só para recapitular, tá aqui o arquivo para a pessoa fazer os testes de backtest sem ter o código fonte da minha estratégia, beleza? Eu vou fazer um teste aqui, agora vai ser ao vivo, tá? Só para ver se dá para inserir esta regra aqui no automatizador e o que ela faria, né? Vamos ver se aparece ali. Não, ela nem aparece porque ela não é uma regra de coloração. Então não tem como inserir ela aqui. Beleza? Então seria isso aí. Está disponível para download no link da descrição do vídeo. Lembrando que a gente também desenvolve aí regras, indicadores, regras de coloração, né, estratégias completas aí de forma personalizada para quem tiver interesse. Então meu e-mail vai estar na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, só mandar um e-mail para mim que a gente conversa a respeito. Beleza? E por hoje seria isso. Valeu, pessoal. Abraço.